Eu saúdo a todos com a paz do Senhor. Eu gostaria de gravar mais um vídeo aqui em ligeiro tempo. Esse vídeo vai ser o primeiro de uma série de vídeos que vou publicar, certo? Refutando, explicando alguns textos que a Testemunha de Jeová utiliza, não sei se de forma direta ou indireta, para pregar certas heresias, certo? No texto de hoje que a gente vai explicar e refutar ele, ou trazer a real interpretação desse texto, vai ser Colossenses capítulo 1, versículo 15, que diz o seguinte: o qual é a imagem do Deus invisível, primogênito de toda a criação. A Testemunha de Jeová utiliza esse versículo para provar que Jesus para tentar provar que Jesus é uma criatura, para tentar provar que Jeová e Jesus são deuses distintos, na linguagem dele, um Deus todo-poderoso e um Deus apenas poderoso menor, para tentar mostrar que foi Jeová quem criou Jesus, e por isso ambos não podem ser o mesmo Deus de forma alguma, porque um é criatura e outro é criador, certo? Com certeza, as Testemunhas de Jeová, pelo menos essas que acreditam dessa forma, não aprenderam o real sentido dessa palavra aqui, certo? Na realidade, essa palavra primogênito significa primeiro de uma série, o filho mais velho, o animal que nasceu primeiro, etc. Mas não tem apenas esse significado. Na Bíblia Sagrada, quando a gente fala do termo primogênito, a gente está falando de um termo que tem pelo menos dois sentidos aí. E o segundo sentido desse termo primogênito é que ele é uma posição, o primogênito é uma posição de destaque, uma posição de preeminência, uma posição de honra, de superioridade. Na Bíblia, quando nós tratamos de primogênito, a gente vai ver muito esse significado, e não apenas o significado de primeiro de uma série, certo? Não é à toa que você, quando vai lendo, já começa a ler a Bíblia, você encontra no livro de Gênesis uma guerra, uma briga muito grande acerca dessa posição de destaque, que é essa posição de preeminência, de primogênito. Houve uma briga tão grande no primeiro livro da Bíblia, de dois irmãos querendo a primogenitura, que acabou se separando ali os dois. E se eles não se separassem, haveria morte e derramamento de sangue, porque o desejo de Jacó era muito grande pela primogenitura. Isso não é de graça, certo? E a palavra de Deus vai nos mostrar que eles desejavam por diversos motivos. O primeiro motivo de o primogênito ser uma posição de destaque no Antigo Testamento é que o primogênito, abaixo do pai, era ele que tinha maior autoridade ali na família. Por exemplo, quando quiseram matar José, tinha 9 irmãos querendo matar José. Se levantou apenas um, Deus usou apenas um. E quem foi este? Foi Rubens, ou seja, o primogênito. O primogênito disse: não vai matar. E todos os demais tiveram que se encurvar à determinação do primogênito, porque o primogênito ele está, como eu já disse aqui, em uma posição mais elevada, superior. E é nesse sentido que Paulo ele está querendo colocar a pessoa de Cristo como um ser que está acima de toda a criação, quando ele descreve Colossenses capítulo 1, versículo 15, até porque toda a pregação de Paulo era baseada no Antigo Testamento, naquilo que estava escrito, certo? A gente tem diversos exemplos na Bíblia acerca desse termo primogênito, não como primeiro de uma série, mas como uma posição de destaque. A gente pode citar um exemplo aqui básico, como Êxodo, por exemplo, Êxodo capítulo 4, versículo 22, Deus ele chama Israel de meu primogênito. Mas a nação de Israel não foi a primeira nação. Existiam várias outras nações antes de Israel. A gente pode citar os heteus, os cananeus, os egípcios. Todavia, Deus chama de primogênito. Agora, tenta pegar o sentido de primeiro de uma série e aplicar a esse texto de Êxodo capítulo 4, versículo 22. Veja que absurdo. Como é que Deus chama de primogênito uma nação que nasceu depois de outras que vieram antes dela? Está dando para entender? A gente também tem um exemplo aqui de que primogênito não é apenas primeiro de uma série, mas uma posição de destaque. Ao ler o Salmo de número 89, versículo 27, que está escrito: também por isso lhe darei o lugar
de primogênito, falo-ei mais elevado. Olha o que eu estou dizendo aqui, ó, que eu estou enfatizando. Falo-ei é mais elevado do que os reis da terra. Primogênito não tem como, por exemplo, existe uma família de 3 irmãos, eu não posso pegar o mais novo e transformá-lo em primogênito. Mas quando o mais novo ele está em posição de destaque diante de Deus, Deus ele vê como se fosse o primogênito, porque a bênção de Deus está sobre ele. Certo? É o que o texto está querendo dizer aqui. Se você observar, por exemplo, está escrito na Bíblia, em Jeremias, capítulo 31, versículo 9, porque sou um pai para Israel e Efraim é o meu primogênito. Ora, Efraim, filho de José, que nasceu no Egito, é chamado de primogênito, embora seja o mais novo. Então, observe que muitas vezes Deus ele coloca um grupo ou uma pessoa em posição de destaque, e essa posição de destaque ele chama de primogenitura. Jesus ele é o primogênito de toda a criação porque ele está acima de toda a criatura. Ele fala e todo mundo obedece. Só o primogênito tinha direito à bênção patriarcal. O primogênito ele falava mais alto do que todo mundo em casa, abaixo do seu pai ou na ausência do seu pai, certo? O primogênito, nas Sagradas Escrituras, ele tinha direito a uma herança maior do que todos os seus irmãos. Todos eles tinham herança na repartição. Agora o primogênito tinha uma parte da herança maior, uma parte da herança superior, certo? Porque ele também estava em uma posição de destaque superior. A gente vê também no livro de Hebreus, capítulo de número 12, versículo 23, que a igreja é chamada de primogênito, certo? Diz assim, ó, a Universal Assembleia Igreja dos Primogênitos, que estão escritos nos céus, e a Deus, o juiz de todos. Eu estou com um pouco de dificuldade para ler, porque eu estou olhando direto para o flash, que é próximo da câmera, isso está dificultando um pouco, mas a gente vê aqui o povo de Deus sendo chamado de uma assembleia, uma igreja dos primogênitos. Mas eu pergunto, quantas igrejas existem? Quantos rebanhos existem? A Bíblia não diz que é um rebanho só? Haverá um único pastor e um único rebanho? Então não existe a Assembleia de Deus, o povo mais novo e o povo mais velho, não. A igreja dos primogênitos e as outras, não é a igreja dos primogênitos, não, negativo. Certo? A igreja é como se fosse um grupo de unigênito, certo? A igreja é unigênita, não existe igreja, só existe uma igreja. Mas, mesmo assim, a palavra de Deus diz que é um povo que é chamado de primogênitos, certo? De primogênito. Mas por quê? Porque a igreja está em uma posição superior e elevada a qualquer nação, a qualquer povo da terra. Então eu já começo a concluir aqui que quando Paulo diz que Cristo é primogênito de toda a criação, é porque Cristo está numa posição de destaque, está numa posição superior, está numa posição elevada. Aí talvez você diga para mim, mas ainda não me convenceu de que Paulo estava querendo expressar essa ideia de que ele está acima ou de que ele não é uma criatura. Para mim, Paulo estava dizendo que ele é uma criatura. Eu vou provar para você agora, para a gente encerrar, que Paulo não quis dizer isso. Se você pegar sua Bíblia, pegue sua Bíblia, de preferência acompanhe, eu vou pegar a minha aqui. Se você for ler em Colossenses capítulo 1, versículo 15, foi o que a gente comentou aqui nesse vídeo, né? Mas se você der continuidade, o versículo 16, você vai se surpreender. Porque o versículo 16 e 17, a gente vai ler os dois, mas ele dizia assim, ó. Pois nele que em Jesus, foram criadas todas as coisas no céu e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestade, tudo foi criado por ele, por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas. Tu sabe o que é que significa dizer que ele é antes de todas as coisas? Significa que ele é eterno. O que é eterno? É aquele que não foi criado, aquele que não tem começo nem tem fim. A Bíblia tenta elevar mais essa posição de Jesus ao dizer que ele é Pai da eternidade, em Isaías 9,16. Como é que eu posso dizer que um ser eterno ele é criado? Um ser criado que não tem fim, que é o que a Testemunho de Jeová prega acerca de Jesus, é um ser perpétuo.
Se Jesus ele fosse uma criatura que não terá fim, eu poderia dizer que ele é um ser perpétuo. Mas a Bíblia é detalhista, a Bíblia não mente, a Bíblia não falha na aplicação das palavras. É por isso que ela diz que ele é eterno, em Isaías capítulo 9, versículo 6. Mas vamos entender o que é que quer dizer. Ele é antes de todas as coisas. Antes de todas as coisas, o único ser no universo que é antes de todas as coisas é Deus, porque ele não é uma criatura. Se Jesus ele fosse uma criatura, como as testemunhas de Jeová pregam, inclusive a primeira criatura de Jeová, deveria Paulo ter dito aqui o seguinte: e ele é antes de todas as outras coisas. Isso transformaria Jesus em criatura, ou seja, outras da mesma espécie, certo? Ele é antes de todas as outras coisas. Só que Paulo não disse isso. Paulo disse que ele é antes de todas as coisas. Esse texto é tão claro que Jesus não é uma criatura. Esse texto é tão irrefutável que foi necessário as testemunhas de Jeová distorcer, mais uma vez, né, como sempre, aquela velha válvula de escape da organização, quando eles não conseguem distorcer ou refutar uma verdade bíblica, não tem para onde eles escaparem, a única alternativa que tem é chegar lá e adulterar o texto sagrado. É por isso que você pode olhar em qualquer Bíblia sagrada para ver que Jesus ele não é uma criatura, ao ler Colossenses 1, versículo 16 e 17, mas você não pode ler na tradução das Testemunhas de Jeová, porque lá houve uma adaptação à crença da organização, porque eles introduziram ali a palavra outras, e ele é antes de todas as outras coisas, para tentar colocar Jesus no grupo de coisas, ou seja, de criaturas. Mas a Bíblia não ensina isso. A Bíblia diz em Gênesis capítulo 1, versículo 1, que no princípio criou Deus. Que Deus é esse? Jeová, o Deus Todo-Poderoso. No princípio criou Deus todas as coisas. Gênesis 1. Mas quando a gente vai para o Novo Testamento, em João capítulo 1, versículo 13, a gente descobre que esse Deus de Gênesis 1 é Cristo, porque lá está escrito em João 1:3. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Que você possa guardar essa palavra. Jesus está voltando, conserte seu altar, aceite Jesus, se volte. Abandone toda a seita herética, toda a mentira do adversário que não provém da vontade de Deus, da palavra de Deus, e abrace a Cristo, porque a volta dele revelará muitas coisas, certo? Revelará o que verdadeiramente serve e o que não serve, aquele que serve aos homens e aquele que serve verdadeiramente a Deus. Abrace a Cristo. Em Atos capítulo 4, versículo 12, diz que debaixo do céu não existe nenhum nome conhecido entre os homens pelos quais devemos ser salvos. Aí talvez você diga: mas eu estou seguro porque eu sigo um nome aí superior de Jesus, que é o nome de Jeová. Mas você sabia que o nome de Jeová foi criado no século XVI pelos teólogos da época? Você sabia que esse nome, biblicamente, ele não salva? O nome que salva é o nome bendito de Jesus. Você já viu os apóstolos expulsar demônio em nome de Jeová? Você já viu ele curar em nome de Jeová? Tudo na Bíblia é pregado em torno do nome de Jesus, porque só nele é que a gente pode ser salvo. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Sim, e se você tiver alguma sugestão, se você tiver algum texto, não, assiste no Jeová, prega esse texto aqui e prova por A mais B, por esse texto, que elas estão certas. Se você tiver dúvida, não souber a explicação desse texto, mande para mim aí que a gente vai estar gravando um vídeo explicando o real significado desse versículo, desse texto, certo? Deus abençoe a todos em nome de Jesus.